Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, o texto selecionado é Mateus, capítulo 12. Nós faremos a leitura apenas do versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Deus nos abençoe através da sua palavra. Hoje nós vamos meditar nesse capítulo. Embora tenhamos lido apenas o versículo 25, nosso propósito é falar até do versículo 1 até o versículo 36. Como sempre faço em ou praticamente em quase todas as pregações, quase todas as mensagens, eu gosto de lembrar todos nós que a palavra de Deus ela é extremamente poderosa. Dentre alguns mecanismos que nós encontramos para obter vidas santas, santificadas, a palavra de Deus é uma delas. A palavra de Deus, ela tem o poder de santificar as nossas vidas. Quando Jesus orava pelos seus discípulos, ele dizia ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante de um mecanismo, de um instrumento do próprio Deus, que tem esta função, tem esse poder de nos santificar. Algumas pessoas querem atribuir a outros mecanismos, como por exemplo a ceia. Algumas pessoas chamam a ceia de Santa Ceia. Se de fato a ceia fosse santa nesse aspecto, ela então teria o poder de conferir graça, ela santificaria. Mas a ceia não deve ser chamada, a ceia na Bíblia não é chamada de Santa Ceia, mas a ceia é chamada de a ceia do Senhor. É óbvio que assuntos diferentes, mas apenas fazendo aqui uma colocação, que a ceia, ela é um memorial que tem a função de nos levar a pensar, a lembrar da morte de Jesus. Muito bem, irmãos, então a palavra de Deus, ela tem esse poder de santificar as nossas vidas. Então, todo o tempo que dedicarmos, toda a atenção que dermos à palavra de Deus, será um tempo e uma atenção bem investidos, bem aplicados, porque redundará em benefícios espirituais para as nossas vidas. Bom, Mateus capítulo 12, nós encontramos Jesus mais uma vez lidando com os fariseus. Ele logo no início do capítulo, a Bíblia fala: naquele tempo, no dia de sábado, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Bom, hoje então o nosso propósito é meditarmos nas palavras de Jesus, quando ele dirige estas palavras para os fariseus que estavam acusando Jesus. Nós vamos ver isso no versículo 25. Os fariseus, eles estavam acusando Jesus de estar sendo usado pelo diabo. Os fariseus eram uma das principais
seitas religiosas dentre os judeus. Era uma seita famosa, conhecida, principalmente pelo legalismo que dominavam aqueles homens que seguiam esta seita. E estes homens, nas palavras de Jesus em outros textos, eles eram aqueles que gostavam de ser vistos, gostavam de estar nos primeiros lugares, gostavam de chamar a atenção. É o típico religioso que quer apenas se aparecer. Os fariseus, eles eram assim, com toda sinceridade, por tudo que eu tenho lido, observado. Embora Paulo parece que era um fariseu, eu não consigo encontrar nestas pessoas um verdadeiro desejo de servir a Deus. Parece que o que realmente dominava era um desejo apenas religioso, apenas para cumprir algumas exigências religiosas, mas não eram pessoas transformadas, não eram pessoas que amavam a Deus e que de fato queriam servir. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje, irmãos, é que nós mesmos fazemos todo o mal que recai sobre nós. Muitas vezes nós queremos encontrar inimigos, nós queremos encontrar culpados, pessoas a quem nós queremos atribuir todas as coisas ruins, erradas que acontecem com as nossas vidas. Nós queremos culpar outros pelas nossas próprias quedas, mas na verdade vamos aprender que é nós mesmos que fazemos todo e talvez quase todo o mal que recai sobre nós. É a lei da semeadura. Colhemos o que plantamos. Quem planta vento, colhe tempestade. Se você planta coisas boas, estas coisas boas vão voltar para você. Mas se o que você está colhendo são frutos ruins, são coisas ruins, é porque você mesmo plantou. Ninguém é culpado, ninguém é responsável. Somos responsáveis pelos frutos que colhemos das nossas próprias vidas. O que acontece é que estamos muitas vezes divididos contra nós mesmos, né? E nas palavras de Jesus, casa dividida não pode subsistir. Então, se nós não tivermos a sabedoria de edificar a nossa casa, ao contrário disso, se nós estivermos dividindo ela não tem como subsistir. Segundo Jesus, quando estamos divididos contra nós mesmos, nós não vamos subsistir. Nós seremos destruídos. Nós seremos, promoveremos a nossa própria destruição. O que podemos perceber aqui nesse texto, irmãos, é que os fariseus, eles queriam muito prejudicar Jesus de alguma maneira. Eles queriam encontrar alguma coisinha. Estavam vasculhando a vida de Jesus, porque eles queriam prejudicar Jesus. Embora eles falassem que o que estavam fazendo era prezar pelo cumprimento da lei, na verdade eles queriam mesmo era encontrar falhas em Jesus. Eles se diziam muito preocupados com a lei, com o cumprimento da lei, estavam observando o comportamento do próprio Jesus, dos seus discípulos, e meio que eram policiais, né? Estavam ali querendo fazer com que todos cumprissem as leis, mas na verdade esse não era o verdadeiro motivo. O que os motivava era encontrar falhas em Jesus, porque eles queriam destruir Jesus. Eles não estavam preocupados com a lei, pois eles mesmos desobedeciam. No versículo 5, é isso que Jesus diz para eles aqui. Versículo 5, a Bíblia fala assim: ou não tens lido na lei que nos dias do sábado
os sacerdotes do templo profanam o sábado e são inocentes por isso? É óbvio que Jesus queria dizer para eles que os sacerdotes deles, que também profanavam o sábado, nesta visão também não eram inocentes. Eles queriam fazer uso da lei para alcançar os seus próprios interesses. Isso era muito típico do fariseu. Eles usavam o pretexto da religiosidade, eles usavam o pretexto da lei porque eles queriam alcançar benefícios ou atender a benefícios próprios. Podemos ver essa atitude hoje também, onde muitos, querendo apenas aparecer zelosos pelas coisas de Deus, estão apenas usando as coisas de Deus para alcançar seus interesses pessoais, que são ferir, machucar, destruir aquelas que elas próprias julgam ser seus inimigos e que estão atrapalhando os seus planos. É muito comum nós podermos ver isso no meio cristão, onde alguns, muitas vezes com o pretexto de que estão sendo prejudicados por outros cristãos, por outros irmãos, e na visão deles estão sendo injustiçados, na visão deles estão sendo perseguidos, eles então começam a revidar ou eles começam a fazer coisas terríveis com esse pretexto, né? Buscando atender ao interesse pessoal. Eles usam esse pretexto de que estão zelando pelas coisas de Deus, quando na verdade o que estão apenas, de fato, fazendo é buscando meios para destruir, para prejudicar aqueles que supostamente estão prejudicando a sua vida. Jesus, na verdade, era uma grande ameaça para os fariseus. Os fariseus, eles não viam Jesus com bons olhos. É isso que me chama muita atenção, porque Jesus veio para desfazer, segundo a Bíblia, as obras do diabo. Jesus veio para ajudar, Jesus veio para fazer o bem. E mesmo sendo uma pessoa do bem, mesmo sendo uma pessoa que só fazia coisas boas, ainda assim, aqueles judeus religiosos, supostamente preocupados com a lei, preocupados com as coisas de Deus, eles não estavam felizes, eles não estavam satisfeitos. É impressionante como muitas pessoas do meio também são assim, não ficam satisfeitos em ver outros crescendo na vida cristã. Era para ser o contrário. Deveríamos ficar extremamente felizes por ver irmãos em Cristo progredindo, melhorando, sendo instrumentos usados por Deus. Eles temiam, na verdade, irmãos, que Jesus fosse mais popular, que Jesus fosse mais amado, que Jesus fosse considerado mais santo, mais correto. E eles não queriam perder esse posto, eles não queriam perder esse lugar. Isso era um tormento para eles. Então vão fazer de tudo para tentar impedir que Jesus se fortaleça diante do povo judeu e diante de todas aquelas pessoas, mesmo aqueles que ainda não eram judeus. Então, hoje nós queremos falar sobre isso, sobre essa atitude de dividir a nossa própria casa, essa atitude de que aquilo que fazemos, muitas vezes pensando que vamos prejudicar os outros, na verdade estaremos prejudicando a nós mesmos. Eu queria muito que você que me ouve nesse momento, você pudesse pensar nisso. Todo mal que intentamos fazer para outro, este mal voltará para nós. E detalhe, muitas vezes ele volta potencializado. Às vezes você destinou 10%, ele te volta 20%, 30%. Então tome muito cuidado, porque aquilo que você quer fazer de mal para os outros voltará em dobro para a sua própria vida.
A primeira coisa que eu queria considerar é usando o sábado como argumento. No versículo 1 e 2 nós vimos isso, né? O assunto sobre o sábado, ele era muito importante, porque o próprio Deus havia deixado para eles este mandamento: santificai o sétimo dia. Deus, quando criou o mundo, em 6 dias ele criou o mundo, e o sétimo dia, a Bíblia diz que ele descansou. Então, irmãos, nós precisamos entender que o sentido desse mandamento é que nós precisamos entender. O sentido dele era para que eles tirassem um dia da semana para adorar a Deus com mais tempo, com mais tranquilidade, e também um dia para que eles não fossem escravos do seu próprio trabalho. Eles precisavam de um dia para descanso, para a família. Então esse é o espírito do sábado. O homem não se escravizar no trabalho, o homem não dar toda a sua atenção e importância apenas às coisas materiais, ao tempo empregado para trabalhar. Mas ele precisava ter um tempo para se dedicar a Deus, um tempo para a família, para descanso. Então esse era o espírito do sábado. Esse dia deveria ser separado e consagrado para estas finalidades. Bom, então não estava no espírito desse mandamento o não poder ajudar alguém. O espírito do sábado não ensinava que não se podia ajudar alguém caso tal pessoa tivesse a necessidade. Não era proibido fazer o bem, não era proibido ajudar alguém. E na verdade, irmãos, Jesus, ele não violou o sábado. Não. A Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a exigência de Deus. Então muitas pessoas desinformadas dizem que Jesus não cumpriu o sábado, não obedeceu. Sim, Jesus cumpriu a lei, obedeceu o sábado, sim. O que Jesus não fez foi obedecer o sábado, guardar o sábado da forma como os judeus interpretavam, porque eles interpretavam de uma maneira errada. E hoje isso acontece muito. Ele fez o que poderia ser feito. Ele não desprezou o verdadeiro espírito do sábado. Pelo contrário, Jesus, ele atendeu a esse espírito. Mas, como eu já disse, né? Os fariseus, na verdade, eles não estavam preocupados com o cumprimento desse mandamento. Na verdade, eles queriam desqualificar o que Jesus estava fazendo. E para isso, usaram o pretexto do sábado. E, irmãos, eu vejo que hoje muitos crentes têm realmente feito a mesma coisa. A mesma coisa que os fariseus estavam fazendo. Crentes sem conteúdo, vivem querendo desqualificar aqueles que fazem as coisas que Deus aceita. Usam o sábado como pretexto, usam as coisas de Deus. Crentes sem conteúdo, crentes sem compromisso com Deus, crentes que vivem de aparência, crentes fariseus que vivem fazendo de tudo para tornar a vida daqueles que estão servindo a Deus sinceramente o mais difícil possível. No versículo 3 e 4, Jesus não está aqui apoiando o que é errado. Ele está dizendo que em momentos onde houve uma necessidade, Davi fez o que não podia e nem por isso Deus o matou. Mas vamos lembrar uma coisinha, irmãos. Conhecemos a história de Davi, sabemos que ele estava sendo perseguido injustamente por Saul, ele estava fugindo para não fazer pior. Davi estava fugindo de Saul para não matá-lo, ele disse que não ousaria tocar no ungido de Deus. Naquele momento de grande necessidade, ele estava com fome,
Então eles comeram os pães da preposição que não podia. E se alguém fizesse isso, deveria ser morto, mas eles não foram. E Jesus está dizendo que o que importa, irmãos, é o espírito e não aquela coisa fria. O sábado existia para que eles tivessem tempo para servir a Deus e tempo para descansar, mas se precisassem ajudar alguém, eles deveriam fazer. Então aí Jesus disse que ele é Senhor do sábado. Jesus claramente fala para os judeus que ele é maior do que o sábado, porque na verdade é um grande erro e até um grande absurdo nós colocarmos um dia ou nós colocarmos uma data como algo mais importante do que o Criador desse dia. E para os judeus, Jesus deveria ser um escravo do sábado, limitado ao sábado, mas Jesus é Senhor do sábado. Lembrando que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem separasse um dia de adoração e um dia de descanso. No versículo 7, Jesus nos fala do espírito do sábado. Olha o espírito do sábado. O espírito do sábado é misericórdia e não sacrifício. O que Deus quer é que sejamos misericordiosos, que nós possamos dar muito mais importância à misericórdia do que o sacrifício. Houve um tempo quando Deus disse que já não suportava mais os sacrifícios que aquele povo oferecia para ele. Deus queria que o povo amasse uns aos outros. Deus queria que o povo fosse misericordioso. Deus queria que o povo pudesse viver em amor. E no versículo 7, ele ainda dentro do espírito do sábado, ele diz, e não condenar o inocente. Eles eram muito especialistas nisso, né? E Jesus não queria que o inocente ele fosse condenado. Jesus queria que houvesse justiça entre eles. Quando os discípulos colhem espigas do dia de sábado, eles fazem para matar a fome. Eles não estavam colhendo espigas ali para revender, eles não estavam ganhando para colher espigas. Mas as espigas que eles pegaram, os irmãos podem ter certeza que era uma quantidade mínima, o suficiente para matar a fome. E os fariseus queriam encontrar nessa atitude um ato de violação do sábado. E certamente Jesus queria mostrar para eles. E dessa forma eles estavam obedecendo o sábado erradamente. E na continuação do texto, Jesus chega na sinagoga e lá encontra um homem com a sua mão seca. O que os judeus fazem? Os judeus, querendo desqualificá-lo, pergunta para ele, é lícito curar no dia de sábado? Vamos voltar do princípio. Desde o princípio, os homens querem surpreender Jesus, porque era um dia de sábado, estava olhando o que ele estava fazendo junto com os discípulos, queria surpreendê-lo, queria desqualificá-lo. Logo acontece que os discípulos colhem espigas para comer, eles então dizem, olha, está errado. Jesus então ensina para eles que esse não é o espírito do sábado, que ele é Senhor do sábado, que ele é mais importante. Jesus está caminhando, seguido por multidões, quando chega na sinagoga, os judeus então lhe apresentam um homem com a mão ressecada ou seca, uma mão morta. E quando eles fazem isso, eles fazem com a intenção justamente de expor Jesus, porque certamente sabiam que Jesus faria alguma coisa. E então eles perguntam para Jesus, é lícito curar no dia de sábado? Jesus devolve a pergunta e diz para eles, quem dentre vocês que tendo uma ovelha, e esta no dia de sábado cai num precipício, cai num buraco, quem de vocês que numa situação assim não iria até o local e levantaria a ovelha, salvaria a ovelha? Jesus faz esta pergunta porque certamente eles estavam acostumados a fazer isso.
salvar animais, proteger os animais. Então Jesus lhes pergunta, na verdade para vocês, fariseus, quem vale mais, o homem ou a ovelha? Então, diante desta colocação que Jesus sempre devolvia perguntas, Jesus sempre colocava o homem no devido lugar. Lá em João 8, quando aquela mulher é pega no ato flagrante de adultério, e eles queriam que Jesus desse uma palavra condenatória ou desse o start para que eles a apedrejassem, e de fato Jesus deu, né? Porém Jesus disse, quem dentre vós não tem pecado? Atire então a primeira pedra, aperte o play, dê o start. E aí a Bíblia fala que naquele momento todos foram embora, porque todos, suas consciências foram tocadas, que eles também eram pecadores, e foram todos embora. Aqui Jesus quer mostrar para eles, olha, vocês têm uma ovelha e ela cai aí no buraco, vocês vão lá socorrer a ovelha. Mas vocês acham que uma ovelha é mais importante do que um homem? Então Jesus foi e curou aquele homem. E diante desta cura, os judeus ficaram enfurecidos, e a partir daquele momento, a Bíblia fala que eles fizeram um concílio contra ele com a intenção de destruí-lo. Observe, irmãos, eles estavam muito preocupados, né, com a guarda do sábado. Porém, eles estavam prontos a fazer de tudo para destruir Jesus. Eles queriam destruir Jesus porque Jesus estava fazendo bem, porque Jesus estava ajudando pessoas. Mas Jesus estava violando o sábado na visão deles. E eles então queriam destruir Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Você consegue ver alguma semelhança com os crentes de hoje? Preocupados com isso e aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Parecem ser os melhores crentes do mundo. Crentes santarrões. Crentes impecáveis, brilhosos. Mas odeiam os irmãos. Estão dispostos a fazer o que for preciso para destruí-los. Estão dispostos a fazer o que for para desqualificá-los. Não importa o que eu tenha que fazer. Alguns pensam assim, é preciso acabar com tal pessoa. É algo muito parecido. Atitudes que nós chamamos de atitudes farisaicas, que hoje podemos ver também nos crentes. E eu quero fazer um paralelo ao nosso tema, que quando agimos assim, nós estamos dividindo a nós mesmos, nós estamos lutando contra nossos próprios princípios, nós estamos indo na contramão daquilo que cremos, daquilo que defendemos. Então, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, e que nós não possamos, ou que nós não venhamos a agir como fariseus, mas que nós possamos ter um comportamento aprovado pelo nosso Deus, para que não sejamos destruídos, desqualificados. Nós precisamos ter esta consciência, que muitas vezes nós agimos como se fôssemos fariseus. Nós estamos deixando de obedecer o espírito do sábado. Nós estamos deixando de obedecer o espírito da nossa religião, daquilo que Deus tem nos ensinado na palavra. E muitas vezes estamos indo na contramão disso, estamos lutando contra aquilo que Deus tem aprovado. Então, não viva querendo que os outros façam, faça você. Não fique cobrando dos outros. Vai lá e faça. Se os outros estão fazendo errado, vai lá e faz o certo. Se os outros estão te criticando, entrega nas mãos de Deus. Se você está sendo injustiçado, entrega nas mãos de Deus. Saiba que quem é injustiça vai ser cobrado por Deus. Então não queira fazer este papel. E se você for injustiçado, Pedro disse que se for para ser assim,
fazendo a vontade de Deus, que venha sofrimento, que venha perseguição, porque certamente seremos recompensados pelo nosso Deus. Então, não use pretexto das coisas de Deus para justificar a busca dos seus próprios interesses. Não use esse pretexto. É por causa das coisas de Deus. É porque eu sou muito zeloso pelas coisas de Deus. Talvez você não é zeloso. Talvez você não seja zeloso. Talvez o que você está querendo fazer é uma vingança. Talvez o que você está querendo fazer é prejudicar alguém porque você não foi reconhecido, porque você não está sendo popular, porque você não está sendo elogiado. É o caso de Jesus. Os judeus não queriam aquilo, eles não se sentiam bem, eles se sentiam ameaçados e por isso eles queriam destruir Jesus. Vamos perceber aqui que às vezes pessoas boas, elas perdem a noção do que realmente é certo e começam a fazer coisas que realmente não agradam a Deus. Eu me refiro a Paulo. Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Paulo, podemos dizer que era uma pessoa boa que servia a Deus sem entendimento, achava que aquilo estava certo, mas olha a que ponto chegou. Olha que absurdo, permitir na morte de um servo de Deus. Então, o suposto zelo dos fariseus vai levá-los ao extremo, e isso também pode acontecer com cada um de nós. Então, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você edifique a sua casa, que você edifique a sua vida, e que você não venha lutar contra você mesmo, porque quando você fala mal de alguém, quando você deseja o mal de alguém, você está prejudicando a si mesmo, você está destruindo a sua própria vida, você está destruindo teus valores, você está destruindo todas as coisas boas que poderiam existir em você. Então, eu vou dar continuidade a este vídeo. Esta mensagem será postada para a EBD e para o culto à noite nós vamos dar continuidade a esta mensagem. Eu gostaria que todos que ouviram esta primeira parte pudessem ouvir a segunda, para que Deus trabalhe no seu coração através da sua palavra, para que Deus possa estar moldando você num molde que é um molde agradável a Ele, a imagem do seu Filho. Nós não devemos querer ser iguais aos irmãos, nós devemos querer ser iguais a Cristo. Cristo é o nosso molde, é nele que devemos nos moldar. Então, por hora, pense nisso. Casa dividida, ela não pode subsistir. Não divida você mesmo, não lute contra você mesmo, mas busque agregar para a sua vida valores que te façam crescer. Procure edificar a sua vida e não destruir a sua vida. Construa sobre a rocha, para que quando vierem as tempestades, os ventos fortes, esta sua casa não caia, mas que ela possa permanecer de pé. Por hora, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e te sustente com graça. Fique com Deus, fique em paz.